Mas é mais fácil você chegar a uma seleção ou uma Copa do Mundo jogando pelo Flamengo. Mas é nesse claro, momento porque pelo Cruzeiro. Claro, Oi? porque o poder midiático tá aqui, pô. Porque a gente passa aqui 5 programas por semana falando 50 minutos de Flamengo e 5 do Cruzeiro. Ah, não acho que é só por conta disso. Aí o que o Palmeiras fez? Fez a alavancagem antes da Liga, mas esqueceu da capacidade de receita do Flamengo. Então, que a gente consiga ser melhor do que boa parte dos clubes, sim. Mas o Flamengo vai continuar sendo uma pedra no sapato. O Flamengo não vai negociar alguma coisa com o São Paulo se não tiver uma vantagem muito grande. Ou econômica ou esportiva. Vamos acompanhar aqui a rapaziada lá da TNT Sport comentando aí sobre o Flamengo, falando aí sobre a força da marca do Flamengo em colocar jogadores ali na seleção brasileira, claro, por estar disputando aí títulos, por estar sempre ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, mas parece que Marcelo Black não gostou nem um pouco desse assunto aí, hein? Deu uma certa cutucada na mídia ali com um pouco de inveja, hein, nação? Vamos acompanhar o vídeo aí, também temos um palmeirense preocupado aí com a questão do fair play, nação. Ele acha que o Palmeiras vai ficar para trás, hein, na visão dele aí. Ele entende que se o Palmeiras não tomar cuidado, vai comer poeira, hein? E pra fechar, temos aí a rapaziada lá do Band Esporte comentando ali sobre as negociações entre Flamengo e São Paulo. Tá muito legal o vídeo, nação, muito maneiro. Acompanha até o final e deixa o seu comentário. Se possível, deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Ativa o sino das notificações para todos. Tamo juntos. Vamos ao vídeo. Imagina Mas, que cara, hoje, todo mundo quer jogar no Flamengo, até eu quero jogar no Flamengo. eu não sei imagina. quanto ganha o Caio Jorge, mas uma transferência dessa vai subir bastante o salário do jogador, né? É. Imagina você ganhar 3 cruzeiros, vai passar a ganhar 10. Mas nem é questão Mexe com financeira a cabeça não, de qualquer também, um, né? cara. Você acha que o Caio Jorge ele tem mais chance de ir pra Copa do Mundo jogando pelo Cruzeiro? E ele conseguiu ir pra seleção assim, tá? Jogando pelo Cruzeiro ou jogando pelo Flamengo? Eu acho que hoje já não faz diferença. Faltam 3 meses para a última convocação antes da última lista. Não vai mudar tanto. Se ele tivesse feito 2025... Não digo nem... Não, acho que esquece não... que a Copa, eu tô falando agora. Não tô nem colocando nessa questão. Mas é muito mais fácil, pelo momento dos clubes. E o Cruzeiro tá bem, conseguiu, acho que surpreender muita gente e tá bem organizado. Mas é mais fácil você chegar a uma seleção ou uma Copa do Mundo jogando pelo Flamengo. Mas é nesse claro, momento porque é do Cruzeiro. né, o Vitor? Claro, Oi? porque o poder midiático tá aqui, pô. Porque a gente passa aqui 5 programas por semana falando 50 minutos de Flamengo e 5 do Cruzeiro. Ah, não acho que é só por conta disso, Eu não, cara. tenho certeza que é. Pô, eu tenho não- certeza não- absoluta. não acho que é por Eu conta vivi de- minha de vida mídia. inteira, eu tenho certeza que é. A repercussão do que se faz em um clube como o Flamengo é muito maior do que se faz em um clube como o Cruzeiro. Se o Caio Jorge tivesse feito o 2025 que ele fez no Cruzeiro, no Flamengo, simplesmente as mesmas cifras, os mesmos números, teria muito mais, porque o canhão midiático, a pressão que existe é muito maior. Não. E a gente participa Cara, disso, porque nós somos a mídia. Posso ser sincero aqui, vou ser sincero com vocês. Posso estar sendo inocente. Cara, o mas Samulino... eu não vejo dessa O maneira. Samulino foi convocado depois de 4 jogos pelo Não, mas Flamengo. isso aí foi uma loucura. Mas por quê? Isso Porque aí foi foi pelo Flamengo. Mas, Porque foi pelo Flamengo. Mas é uma Tudo loucura, bem. mas aconteceu, Mas Vitor. muitas pessoas não concordaram. Tudo bem, mas que Inclusive, ele foi... a grande maioria Mas da que- mídia mas que ele não foi- concordou mas com que a ele foi, convocação ele do foi. Samuelino. Mas Não, que ele foi, ele foi. Eu entendo. Então acontece. Não, eu posso estar sendo engenheiro real. Mas acho que se o Matheus Pereira estivesse no Flamengo, ele já teria ido tranquilamente para a seleção Sim. brasileira. Acho que teria mais chance. Se eu falo isso porque Fabrício Bruno foi convocado. Então, eu ia dizer isso. Tem outro lado da os história, né? laterais também estavam no radar. O Fabrício Ah, Bruno foi. saiu do Flamengo para ir para o Cruzeiro, para ir para a seleção. Então assim... Mas o Fabrício já vinha sendo chamado no Flamengo também, né? Já... Eu não digo que jogadores de fora de eixo Rio-São Paulo não Não, sim, vão ser eu entendi convocados. o que você tá dizendo. O caminho para eles é muito mais longo. É muito mais longo, cara. Ainda que as equipes conseguem disputar, elas vão precisar fazer um pouquinho mais. Elas vão precisar levar a campo aquilo que a questão financeira está trazendo no bastidor. Ou seja, vai jogar contra o Flamengo só achando que é o time do cheirinho, entre aspas eu estou usando, ou vai jogar contra o Flamengo para impedir que o Flamengo ganhe tudo? Pra mim é o que o Flamengo tá fazendo. Eu não acho que seja o Flamengo esteja esbanjando, o Flamengo esteja sendo irresponsável. Eu acho que é uma estratégia corporativa comum no mercado corporativo que o Flamengo tá usando. E aí, amigos, o que eu acho que é legal a gente ter uma reflexão aqui? Você percebe que eu tava na live e eu estava caminhando a discordar. E por que eu estava caminhando a discordar? Porque eu achei que eles iam falar só daquela coisa do posicionamento malvadão do Flamengo. E eu acho que isso é errado, pensar dessa forma é errado. Agora, olhar para o ponto de vista da Liga, na hora que o BAP deu aquela declaração, o que a Leila Pereira fez? Vou colocar 700 milhões antes da Liga. Eu sou super inteligente, mas existem outros dirigentes que percebem o teu movimento. Então isso que é importante a gente mostrar. O Palmeiras antecipou a Liga, mas aí o Flamengo contra-golpeou de que forma? Ninguém vai gastar mais do que eu. Eu não vou deixar ninguém gastar mais do que eu.
Você gastou 700, eu vou gastar mais porque eu arrecado mais. E esse é o ponto que tem que ser debatido e ninguém tá debatendo na TV, cara. Ninguém tá debatendo na TV. Muitas vezes se fala que o conteúdo da internet são engenheiros de obra pronta. Eu discordo. Eu sempre tô tentando trazer as coisas antes. Só que a Liga vai beneficiar o Flamengo. E eu falei pra vocês na época isso. Quem assistiu minhas lives lá no YouTube, aqui no YouTube, a respeito sobre a Liga e sobre o futebol brasileiro, eu falei, a Liga é bom. É bom você ter um conjunto de regras que estabeleça a obrigatoriedade de pagamento, mas de certa forma vai frear o Palmeiras e frear clubes que querem fazer alavancagem. Aí o que o Palmeiras fez? Fez a alavancagem antes da Liga, mas esqueceu da capacidade de receita do Flamengo. Então que a gente consiga ser melhor do que boa parte dos clubes, sim, mas o Flamengo vai continuar sendo uma pedra no sapato. E agora, que é o problema, porque existe o Flamengo já tetracampeão da Libertadores e de repente os caras vão abrir uma vantagem que dava para ter sido discutida de outra forma. E aí o Flamengo agora tem na mão aqui a gestão do BAP, tem na mão a capacidade de receita que os caras têm. E é lógico que eles vão levar isso para debater na Liga. É claro que eles vão colocar isso como prioridade. E não sei se estão errados. Porque, de fato, se você precisa ter responsabilidade nos investimentos, você precisa primeiro captar recurso, ou seja, captar dinheiro, para depois gastar esse dinheiro. Vocês concordam comigo? Valentim Furlan falou que o Flamengo está aí avaliando a possibilidade e tal. O Flamengo quer garantias de que o São Paulo não vai dar um calote no Flamengo. Então pode ser que haja um encaminhamento dessa contratação. Não sabemos em que condições. O que o São Paulo quer é o empréstimo. Não sabemos se o Flamengo vai querer. Então tá, me dá o Marcos Antônio que eu dou o Alan. Aliás, eu achei que você introduziu assim, no meio disso tudo tem um time de futebol. Isso, mais ou menos isso. E aí, assim, o Alan não faz parte dos planos do Flamengo. O empresário do Alan é um cara do São Paulo, o cara é amigão lá. Né? Vai pro São Paulo, bom, vai jogar, não sei o que lá. O Flamengo tem sido implacável com os outros clubes, inclusive com o Palmeiras, que é o principal rival dele. Ou é do jeito que o Flamengo quer, ou não rola. O Flamengo espevinhou o Inter até, por causa do Thiago Maia, do atraso, até ele conseguir o Vitão, que está sendo apresentado hoje. Eu vou espevinhar esses caras até eles liberarem o melhor jogador deles que eu quero, para perdoar a dívida dele. O Flamengo não vai negociar alguma coisa com o São Paulo se não tiver uma vantagem muito grande. Ou econômica ou esportiva. Então, eu não acredito na contratação do Alan, a não ser que o Flamengo leve algum jogador melhor do São Paulo que o Alan, né? Porque, na teoria, o São Paulo tem então bote que é bom. O jogador é um bom jogador e deve ser a 13ª opção de meio-campista do Flamengo. Nem é utilizado direito. Tá tudo certo. O problema é que você tá tentando tirar de um time que tem dinheiro e que o salário do Alan não muda a vida do Flamengo em nada. Não atrapalha o dia a dia do Flamengo. Se o Flamengo fosse um clube apertado, eu preciso me livrar do salário, o clube, tá bom, o problema é esse. São Paulo tá tentando um cara, aliás, só para lembrar, há 3 anos ele custou 8 milhões de euros, quase 50 milhões de reais ao Flamengo. Então um empréstimo pro São Paulo seria maravilhoso. A dúvida é se o Flamengo vai querer fazer isso. Rapaziada lá da Band Esporte comentando aí, se o Flamengo fizer realmente, se fechar essa negociação, eu acho uma boa negociação, hein, Nação? Porque Alan ainda não se provou no Flamengo, né? Jogou algumas partidas boas ali, mas não teve uma temporada ali admirável em que os torcedores do Flamengo não contestassem, né? Essa sua passagem aí pelo Flamengo, não só alguns jogos, mas essa passagem dele no geral no Flamengo não foi tão boa, né? Não jogou muito bem, se contundiu, cara, não participou de jogos importantes aí na hora que o Flamengo precisou dele. Então, cara, eu acho que se tivesse acordo aí, porque Marcos Antônio, ele é um bom jogador, foi sim o melhor jogador do São Paulo na temporada passada. Não é um jogador assim com um patamar tão alto, ok, mas é um bom jogador sim para o elenco do Flamengo. Eu acho que vem para somar. Nação. E o Marcelo Black ali, hein? Eu acho que deu um pouco de inveja ali. Eu acho que ele colocou um pouco da inveja dele para fora ali. Quando ele falou que os jogadores só são convocados ali para a seleção brasileira, porque do poder midiático que o Flamengo tem, né? Ele ainda reclamou que eles ali comentam sobre o Flamengo 50 minutos, 1 hora. Cara, é o Flamengo, amigo. É o Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo dá sim engajamento, porque o Flamengo é um gigante, porque a marca Flamengo é forte. E sim, claro que se um jogador for bem no Flamengo, provavelmente ele vai ser
convocado para a seleção brasileira. Mas não é só pela mídia, não é só porque o Flamengo é um time midiático sim, e sim porque o Flamengo está sempre aí brigando por títulos, está sempre aí na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Então o jogador vai estar sempre em evidência e provavelmente vai ser convocado para a seleção brasileira, mas não é só porque o Flamengo é um time midiático. Acho que houve ali um pouco de inveja dele ali, hein, nação? O que é que vocês acham? Coloque seu comentário abaixo, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.